Então, a ideia é falar de um Bloomsday online, de um Bloomsday em tempo de quarentena. Falar de um livro que celebra como poucos o mundo lá fora, a cidade, uma cidade viva, uma cidade pulsante, em tempos em que a gente não pode sair de casa. Pode parecer paradoxal, mas ao mesmo tempo pode parecer também uma tarefa das mais adequadas. Né? Se a gente não pode fazer alguma coisa, é para isso que a literatura tem servido há muito tempo, para dar conta de levar a nossa cabeça, o nosso coração, para os lugares que o nosso corpo, em um dado momento, não pode ocupar. Me pediram para falar alguma coisa sobre Ulisses. Eu não tenho uma tese nesse momento, eu não tenho um artigo para expor, mas eu acho que queria falar de uma coisa que tem me parecido muito relevante e que nesse momento de isolamento em que eu gravo esse vídeo, me parece ainda mais interessante, que é o bom e velho procedimento de responder a pergunta por que ler o Ulisses. Eu estou acompanhando dois colegas de fora do Brasil que decidiram, depois de conversar comigo por outras razões, decidiram começar a ler o Ulisses e estão me pedindo como que conselhos e orientações parciais ao longo do caminho. Se trata de um livro atípico, como vocês vão saber, longe de ser um livro secreto e reservado apenas aos iniciados e aqueles que se dispuseram a lidar com toda uma bibliografia gigantesca, ele também está longe de ser um livro de acesso fácil, imediato e aberto para qualquer momento de entretenimento numa quarta-feira chuvosa. Esse meio caminho, esse lugar do acesso do Ulisses é algo que eu acho que merece ser um pouco comentado e é algo que eu acho que pode explicar o porquê ler esse livro e como ler esse livro nesse momento ou em qualquer outro momento. O porquê ler esse livro eu acho muito simples de resolver, muito simples de responder. Primeiro, na minha opinião pessoal, que se você já teve a paciência de ouvir mais de 2 minutos desse vídeo, talvez você tenha curiosidade para conhecer, na minha opinião pessoal, é de fato um dos maiores produtos da literatura, é um dos maiores produtos do espírito humano. É um livro absolutamente encantador, de uma fertilidade absurda, de uma inesgotabilidade quase inconcebível. E eu acho que se você tem interesse por literatura e se você passou de uma fase ou de um registro em que tudo que você espera da literatura é entretenimento, suspense, desenlaces, reviravoltas e você está buscando algo mais, você aceitou o fato de que para ir mais fundo no espírito humano e na vida e na sociedade, a literatura precisa também ela ser mais complexa, precisa ser mais densa, precisa arriscar mais, você se deve esse prazer, você se deve a essa tarefa que é embarcar num projeto de leitura do Ulisses. E mesmo que você não aceite a minha opinião, mesmo que você não goste da ideia de hierarquizar os livros e os produtos do espírito humano, dizendo que uns são maiores ou menores do que os outros, resta o fato de que muita gente, muito sólida, ou pelo menos considerada como tal ao longo desse tempo, vem elencando esse livro como um dos grandes marcos do século XX, um dos grandes marcos do nosso tempo, por assim dizer. Então é um caso de meramente pagar para ver. Né? Vamos ver qual é desse livro, vamos ver por que tanta gente achou tanta coisa importante dele, vamos ver especialmente o que é que tantos escritores que por vezes você admira, por vezes você lê, encontraram nesse livro. Né? Porque o fato é que o Ulisses é um desses grandes produtos de vanguarda que por vezes terão tido uma influência muito grande sobre autores que por sua vez terão tido uma influência sobre outros autores e que podem ter chegado mesmo aos leitores mais afastados da ideia da literatura de vanguarda, da literatura de invenção. O Ulisses está por toda parte. E chegar à fonte dessa inovação, chegar à origem desse ímpeto criativo, desse ímpeto de reforma do romance, é outro motivo para lá de interessante para você enveredar por um processo de ler Ulisses. Então, um argumento é esse. O outro argumento, no entanto, é menos técnico, objetivo, histórico, e é pura e simplesmente humano. Eu conheço poucas coisas e eu conheço poucas obras como tais que
propiciem uma entrada tão profunda no ser humano, na consciência humana, através de exemplos singulares, que são os personagens do Ulisses, e muito especialmente a partir do exemplo de Leopold Bloom, que é a personagem mais incrível da literatura do século XX, talvez a personagem mais incrível da literatura, ponto, que nos é mostrado de todos os ângulos, de todas as maneiras, contra a sua vontade. A gente vê dele o que ele não queria mostrar, o que ele não imaginava expor, a gente ri dele, a gente ri com ele, a gente por vezes tem receio das coisas que ele pensa, a gente não compreende certas impressões, a gente às vezes tem uma certa recusa de se emparelhar com certos pontos de vista dele, mas o fato de que a gente mergulha tão profundamente na consciência desse indivíduo excepcional faz dele um indivíduo ainda mais excepcional. E o fato de que esse mergulho só é possível graças ao arsenal variadíssimo de ferramentas que Joyce mobiliza para compor o Ulisses, faz com que esses dois pontos que eu mencionei se atem muito inseparavelmente. Você precisa apreciar a inovação técnica para poder apreciar a profundidade dessa viagem pela consciência dessas pessoas, e muito especificamente desse indivíduo, o bom e velho Leopold Paula Bloom. Meu irmão, meu amigo íntimo, uma das pessoas que eu conheço mais a fundo em toda a minha vida. Dito isso tudo, vale acrescentar uma última coisa que eu gosto de lembrar, que é a ideia do prazer postergado, né? As pessoas, os psicólogos, especialmente, os psicólogos especialmente gostam de argumentar que um dos sinais do amadurecimento intelectual é quando a criança consegue postergar um prazer pequeno agora, ao escolher um prazer maior depois. Aquela velha ideia do você aceita uma balinha agora ou um saco de balinhas daqui a uma semana, né? As crianças muito pequenas nunca vão esperar pelo saco de balinhas, as crianças um pouco maiores já sabem que vale a pena. Ulisses é um saco de balinhas. Ele é um romance que vai ter trabalho. Ele é um romance que vai demandar um empenho maior do que a maior parte dos livros que você pode ler. Mas ele também vai te fornecer muito mais, ele também vai te entregar muito mais. E essa entrega depende dessa dificuldade, isso que é o sensacional. Não existe como facilitar esse processo, você precisa passar por isso, você precisa aprender a ler o livro, você precisa lidar com ele, você precisa tentar entender o que está acontecendo, porque grande parte do barato, da dificuldade no Ulisses, que nunca é gratuita, é justamente esse fato de te forçar a tentar entender. Que a experiência melhor e mais profunda de mergulho na consciência humana do que não só te dar uma coisa esmiuçada, mas te forçar a tentar entender aquela pessoa, te forçar a tentar entender o que está acontecendo, quem está pensando aquilo, por que aquela pessoa está pensando aquilo. É um livro que mastiga muito pouco, é um livro que explica quase nada, é um livro que sempre dá o material e te força a gerar as concatenações, te força a gerar a lógica, e com isso te força a passar pelo processo de investigação, pelo processo de invenção e pelo processo de descoberta. Isso tudo faz com que valha demais a pena, por mais que a pena possa ser grande, de você entrar nesse projeto, de você buscar esse tempo da tua vida para se dedicar a esse livro. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, que você não vai sair igual desse projeto de leitura do Ulisses. Como ler o livro, no entanto, é uma outra questão. Eu escrevi um guia de leitura, eu sou suspeito, eu diria, vai lá, busque o meu guia e ele vai te ajudar. E eu acho que realmente vai te ajudar. De novo, não é orgulho vão. O fato é que eu escrevi o guia que eu achava que era necessário e, portanto, na minha opinião, ele é necessário. Agora, se você não quiser, procure outra coisa. Eu acho muito pouco provável, talvez seja porque eu sou uma figura especialmente pafúncia. Talvez alguém mais inteligente que eu ache isso uma bobagem. Mas eu acho muito pouco provável que um leitor de primeira viagem, sem qualquer aparato prévio, abra Ulisses, pegue a primeira página e vá até o final com um grau de fruição razoável. Pode acontecer, mas vai dar muito trabalho, vai custar muito esforço. Eu acho que é um livro em que vale a pena você ler um pouquinho antes sobre ele, vale a pena você ter uma ideia do que te espera, vale a pena ouvir vídeos de professores quarentenados em casa que se dispõem a falar sobre isso. Vale a pena você saber mais ou menos no que prestar atenção, saber mais ou menos onde você está pisando. Porque por vezes pode parecer duro, pode parecer oco, pode parecer refratário o processo todo de leitura.
Eu recomendo ler sobre. Eu recomendo, se você lê inglês, as alternativas são inumeráveis. Se você lê português, há menos material. Há um sensacional guia de leitura, no entanto, de autoria de certo professor da Universidade Federal do Paraná. Mas eu recomendo ler a respeito, eu recomendo ler em conjunto, é uma ideia brilhante. Tanto para o Ulisses quanto para o Finnegan's Wake, é uma das melhores ideias possíveis. Encontrar um grupo de 3 pessoas, de 10 pessoas que aceite ler o livro e aceite discutir o livro, conversar sobre o livro, episódio a episódio, trecho a trecho. Os resultados são incríveis, eu já fiz isso com grupos de alunos os mais variados, com mais orientação de minha parte, com menos orientação de minha parte, e os resultados são sempre muito bons. Eles sempre potencializam demais a experiência de leitura. E veja só, né? Eu estou dizendo que o livro é não só um livro que é um profundo mergulho na consciência humana e no espírito humano, mas é também um método de mergulho no espírito humano. E veja, o que ele recomenda, o que esse livro passa a recomendar: leia em grupo, converse com outras pessoas, sonde outros seres humanos, tente ver o que eles entenderam e tente ver o que eles podem te fazer entender. O livro todo parece ser um experimento de gerar contato entre pessoas, de gerar compreensão, de gerar empatia, essa palavra talvez banalizada nos tempos atuais, mas de gerar sintonia, de gerar compaixão, muito especialmente compaixão. Uma vez uma orientanda minha decidiu fazer um trabalho de mestrado sobre o luto no Ulisses, talvez induzida por certas ideias minhas. Paulo Henriques Brito, o grande Paulo Henriques Brito, foi chamado para a banca e a primeira coisa que ele me perguntou foi: por que alguém vai escrever sobre o luto no Ulisses, quando, segundo ele, Ulisses é a única obra, a única grande obra do automodernismo que é toda ela dedicada à afirmação, à vida, ao sim e ao riso. E ele tem razão. Apesar do trabalho ter ficado bem interessante, e apesar de eu realmente achar que existe um subtom, por vezes, lúgubre em certos momentos do livro, afinal de contas ele é sobre a vida e faz parte da vida, como nós bem sabemos, é um livro particularmente afirmador, não só pelas famosas últimas páginas, mas é um livro todo ele dedicado a uma grande afirmação da raça humana, do espírito humano, da possibilidade, do sim, que lhe dá o tom, especialmente do seu final. Mas se há uma palavra que talvez eu acho que identifique melhor o livro, é compaixão. Não necessariamente a empatia, de novo, algo vulgarizado nos dias de hoje, mas compaixão, a capacidade de não julgar, a capacidade de tolerar, a capacidade de se encantar pelos outros e pelos erros dos outros, pelas falhas dos outros, pelos equívocos, pelas parciais incompreensões. A capacidade de amar, pura e simplesmente. E se um livro pode te dar isso, se um livro pode transformar alguém como esse que vos fala, de um cínico, desagradável, sardônico, sarcástico e irritante, ainda irritante, mas alguém com uma portinha um pouco mais aberta para falar de amor e compaixão, sem usar aspas e sem sentir que está passando vergonha na frente de desconhecidos, esse livro tem um potencial que eu acho que merece ser explorado. E eu recomendo demais esse remédio para os tempos atuais. Tempos em que a gente precisa demais de compaixão, de mecanismos de compreensão do outro, de mecanismos de interesse pelo outro, de técnicas, de conhecimento, de penetração na consciência alheia e na consciência coletiva. Poucos livros, poucas obras farão isso melhor do que Ulisses. E o próprio processo com que o livro faz isso e o próprio processo pelo qual ele te faz passar para chegar a essas conclusões e a esses resultados merece demais essa exploração e justifica a leitura do livro em qualquer momento, em isolamento social, em quarentena ou não, durante um ano, durante uma semana, em grupo, sozinho, com apoio, com leitura prévia, sem leitura prévia, com leitura posterior, com notas de rodapé, sem notas de rodapé, numa tradução, em outra tradução. Nós temos 3 traduções completas no Brasil. Sempre vai valer a pena. Sempre vai valer a pena porque, parafraseando nosso amigo, a vida definitivamente não é pequena. E você está diante de uma das maiores explorações dessa coisa maravilhosa. Muito boa sorte, muito boa leitura.